E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, nesta videoaula nós iremos realizar uma introdução à porcentagem. A porcentagem é um dos conteúdos, se não o mais importante, da matemática básica. Porque a porcentagem a gente utiliza de forma muito frequente no nosso dia a dia. Além disso, a porcentagem é utilizada dentro da própria matemática e também em outras áreas do conhecimento. Em resumo, a porcentagem é um conteúdo da matemática básica que você precisa dominar, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Pessoal, para começar o nosso conteúdo, eu irei trazer uma situação que, através dessa situação, nós iremos definir o que é uma porcentagem e mostrar a sua importância. Tranquilo? Em seguida, nós iremos realizar alguns cálculos mentais de porcentagem, que são cálculos tranquilos e, de fato, dá para a gente fazer de cabeça. Show? Então, vamos iniciar. Bom, pessoal, eu quero que vocês acompanhem essa situação que eu trago aqui. Beleza? Então, vamos fazer a leitura. Olha só o que é que diz. Tiago e Matheus decidiram investir na Bolsa de Valores comprando ações das empresas A e B, respectivamente. Pessoal, essa palavrinha aqui, respectivamente, na matemática, ela é muito importante. Ela significa na ordem em que aparece. Então, se a gente relacionar Tiago e Matheus com as ações das empresas A e B, a gente conclui que Tiago investiu nas ações da empresa A e Matheus investiu nas ações da empresa B. Professor, o que é que são ações de uma empresa? Ações nada mais são do que frações dessa empresa que a gente pode comprar. E a gente compra onde? Na Bolsa de Valores. Certinho? Vamos continuar a leitura. No momento do investimento, uma ação da empresa A custava R$ 112 e uma ação da empresa B custava R$ 180. Ao final de um ano, essas ações valorizaram em R$ 28 e R$ 36, respectivamente. Olha o respectivamente aqui de novo. Qual foi dessas ações que valorizou R$ 28? A empresa A. As ações da empresa A. Qual dessas ações valorizou R$ 36? As ações da empresa B. Tranquilo? E aí vem a pergunta. Supondo que Tiago e Matheus compraram a mesma quantidade de ações, quem fez o melhor investimento? E aí? A princípio, se você fizer uma análise rasa, uma análise superficial, você vai dizer o seguinte: quem fez o melhor investimento foi Matheus, porque a ação da empresa dele valorizou R$ 36. E 36 é maior do que 28. Porém, pessoal, isso é uma análise muito rasa, muito superficial, porque veja quanto custava uma ação da empresa B. Custava R$ 180, que é bem mais do que custava uma ação da empresa A, que é 112. Então, para a gente responder essa pergunta, que quem fez o melhor investimento, a gente tem que relacionar esses valores aqui, R$ 28 e R$ 36, que foram as valorizações das empresas, com quanto cada ação custava um ano atrás, beleza? Então vamos começar aqui a fazer essa análise, né? Então nós temos Tiago, que comprou ações da empresa A, e temos Matheus, que comprou ações da empresa B. Bom, em relação à empresa a ação dessa empresa valorizou R$ 28 dentro de um ano e custava R$ 112. Então a gente está comparando esses dois valores através de uma razão, pessoal. A gente pegou o quanto ela valorizou sobre o quanto ela custava um ano atrás. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui com as ações da empresa B. Uma ação, na verdade, né? Ela valorizou R$ 36 e custava 180. Estamos comparando aqui o quanto ela valorizou pelo quanto ela custava. Só que se você for comparar essas duas frações, você não consegue dizer qual delas é a maior. Você ainda não consegue dizer quem fez o melhor investimento. Para facilitar a nossa vida, o que é que a gente tem que fazer?
Pegar o 28, dividir por 112. Pegar esse 36 e dividir por 180. Eu já fiz essas continhas previamente. Eu indico até que vocês façam, né? Vocês treinam aí a questão da divisão. 28 dividido por 112, pessoal, dá 0,25. E 36 dividido por 180 dá 0,20. E a gente já consegue ter uma ideia de quem fez o melhor investimento. Foi Tiago, não é? Mas essa análise, utilizando aí números decimais, não é muito bacana. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou obter uma fração decimal através desse 0,25. Vou reescrever esse 0,25 de outra forma. Vou escrever assim. 25 sobre 100. Beleza? E o 0,20 a gente também consegue escrever como 20 sobre 100. E escrever desse modo tem as suas vantagens, porque existe uma interpretação dessa escrita. E mais, perceba que os denominadores dessas frações aqui são iguais, né? São iguais a 100. Então, qual seria a interpretação dessa fração aqui nesse contexto? Significa o seguinte, que a empresa A, a ação da empresa A, valorizou R$ 25 a cada R$ 100 investido. Em relação aqui à ação da empresa B. A ação da empresa B valorizou aí R$ 20 a cada R$ 100 investido. Então a gente fica com um significado obtendo essas frações aqui. E mais, a gente consegue fazer uma comparação agora, né? É claro que Tiago fez o melhor investimento, porque a ação da empresa A valorizou mais do que a ação da empresa B. A galera, quando teve essa ideia de comparar frações, colocando numa mesma base, nesse caso aqui, uma mesma base de investimento, teve a ideia de fazer o seguinte. Isso daqui eu vou escrever da seguinte forma, 25, repita aqui o numerador, e no lugar de colocar sobre 100, eu coloco um símbolo. Esse símbolo aqui, um tracinho com essas duas bolinhas. Então, 20 sobre 100 vai ser 20 com esse símbolo. E foi a partir desse momento que surgiu, pessoal, a porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, 25 sobre 100, 25%. 20 sobre 100 é o mesmo que 20%. Então, isso daqui a gente lê 25% e isso daqui a gente lê 20%. Em outras palavras, a ação da empresa A valorizou 25%. A ação da empresa B valorizou 20%. Então, qual é a definição de porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. É uma fração cujo denominador é igual a 100. E a gente pode representar desse modo aqui, colocando esse símbolo, né? Tranquilo, pessoal? Pronto, já definimos o que é porcentagem, temos uma interpretação dentro de um contexto, tá? Vamos avançar para a gente aprender agora a realizar cálculo mental de porcentagem. Olha o que diz aqui, ó. É importante perceber que quando falamos em porcentagem, estamos relacionando dois valores de uma determinada grandeza, onde o numerador é uma parte dessa grandeza, e o denominador é o todo. É tudo referente ali àquela grandeza. Então, alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Nesse item A, nós temos 100%. 100% é 100 sobre 100. A gente pegou 100 de 100. Em outras palavras, a gente pegou o todo. Concordam comigo? 50%. 50% é 50 sobre 100. Nesse caso aqui, a gente pegou quanto, pessoal? A gente pegou a metade. Em outras palavras, se você quiser calcular 50% de algum valor, basta você dividir por 2. Basta você pegar a metade. Tranquilo? 25%. 25% é 25 sobre 100. Note que 25, pessoal, é a quarta parte de 100. Então, 25 sobre 100 é a quarta parte. E o que é que significa ser a quarta parte? Ora, se você quiser calcular 25% de algum valor, basta você dividir por 4. Aí você tem a quarta parte. E aqui nós temos 10%, que é 10
sobre 100, que claramente é a 10ª parte, né? A 10ª parte. Ora, se você quiser calcular 10% de algum valor, basta você pegar esse valor e dividir por 10, que você quer a 10ª parte, que é 10%. Pessoal, e essas porcentagens que eu coloquei aqui, elas são porcentagens que nos ajudam a realizar os cálculos mentais. Nós iremos fazer alguns exemplos agora, tá? Então, 50% é a metade, 25% é a 4ª parte, 10% é a 10ª parte. Tranquilo? Vamos lá para os exercícios resolvidos, né? Vamos calcular mentalmente todas essas porcentagens aqui. Então não vai ter cálculo nenhum, vai ser tudo mental, pessoal. Item A. Queremos calcular 10% de 310. Mais 10% de um valor é a 10ª parte. Então basta eu pegar esse 310 e dividir por 10, que dá 31. Simples assim. Item B. Queremos calcular 5% de 400. Calma lá. 5% de 400. Sabe que é mais fácil a gente calcular 10% de 400 e depois dividir por 2 para obter o 5%. Concorda? Então 10% de 400 é 40. Você vai dividir por 10. Então basta pegar esse 40 e dividir por 2, obtendo 20, que vai ser o 5%. Ou seja, pessoal, se você calcular 10%, para você chegar no 5%, basta dividir por 2. Simples assim. Item C. Vamos calcular aqui 20% de 350. Vamos usar o mesmo artifício que a gente utilizou aqui no item B. Bem parecido. Vamos calcular primeiro 10% de 350. 10% de 350 é 35. Só é dividir por 10. Como eu quero 20% e 20% é o dobro de 10%, eu pego o 35 e multiplico por 2. Que dá 70. Ah, professor, então, por exemplo, se a gente quisesse calcular 30% de um valor, a gente calcularia 10% primeiro e depois multiplicaria por 3. Exatamente. Isso funciona com qualquer múltiplo de 10. Simples assim, tá? Item D, ó. Vamos calcular 25% de 240. 25% é a 4ª parte. Então, basta pegar o 240 e dividir por 4. Dá quanto? 60. 240 dividido por 4, 60. Item E, muito fácil esse item E. 50% de 150. 50% é a metade. Então, 150 dividido por 2, 75. E por fim, pessoal, no item F aqui, vamos calcular 75% de 240. Nesse caso aqui, o que é mais fácil? Vamos calcular 25% de 240, a gente já calculou aqui, ó, no item D, é 60. E como 75% é 3 vezes 25%, basta pegar esses 60 e multiplicar por 3, dando assim 180. Pessoal, tem muitos cálculos mentais que são bem tranquilos. Outros a gente tem que pensar um pouquinho mais para fazer, né? Como foi o caso aqui desse item F. Mas em geral, muitas porcentagens vocês conseguem fazer aí esse cálculo mental. Tranquilo? Bom, vamos adiantar que agora eu vou trazer um exercício resolvido onde não dá para fazer cálculo mental. Até dá, mas iria dar mais trabalho para vocês. Então, de fato, fazer na mão aí é o mais ideal. Esses 3 casos aqui são suficientes para exemplificar. Então, vê só. No item A, nós queremos calcular 47% de 400. Só que antes de começar a resolver o item A, eu quero que vocês prestem atenção nessa observação. A preposição de indica uma operação de multiplicação na resolução de problemas de porcentagem. Então, a gente calcular uma porcentagem de um determinado valor, basta você pegar essa porcentagem e multiplicar por esse valor. Tranquilo? Vamos fazer isso nesses 3 itens, A, B e C. Bora lá. 47%, através da definição de porcentagem, é 47 sobre 100. O de é multiplicação e a gente multiplica pelo 400. Simples assim, pessoal. Basta fazer o que agora? Umas simplificações, né? Cortar 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo, fica 47 vezes 4. 47 vezes 4 dá 188. Chegamos na resposta. Muito tranquilo, né? A gente não fez de cabeça, mas foi simples também.
Item B, 12% de 350. 12% é 12 sobre 100. O dia é multiplicação e a gente multiplica pelo 350. Aqui dá para simplificar quem? Um zero em cima, um zero embaixo. 12 vezes 35 dá 420, pessoal. 420 dividido por 10, ficou um 10 aqui, né? Dá, obviamente, 42. Pronto. Eu gosto de fazer sempre dessa forma, quando é para calcular uma porcentagem de um determinado valor. E o item C, vamos calcular 7%, que é 7 sobre 100, de, que é multiplicação, 210. Dá para simplificar aqui, né? Cortou um zero em cima, um zero embaixo. 7 vezes 21 é 147. 147 dividido por 10 é 14,7. Simples assim. Pessoal, eu gosto de fazer esses cálculos de porcentagem dessa forma. Porém, tem alguns professores e alguns alunos que fazem de uma outra forma, que é utilizando um artifício chamado regra de 3. Eu vou fazer esse item A aqui, utilizando a regra de 3, para caso vocês gostem, estar aí utilizando. O importante é fazer o cálculo correto, beleza? Então, deixa eu passar um tracinho aqui e vamos fazer algo utilizando regra de 3. Pessoal, eu só vou mostrar a estrutura, como que é, e resolver. Eu não vou explicar os passos da regra de 3, não. Porque a regra de 3 é um conteúdo que nós iremos estudar futuramente, que eu irei gravar para vocês. Então, eu vou só mostrar como é que o pessoal faz e vocês podem estar utilizando sem saber muito bem como é que funciona. Sem saber o porquê que funciona, na verdade, né? Mas, de fato, funciona. Vê só, nesse item A aqui. No item A, nós queremos calcular 47% de 400. Esse 400 é o nosso total, é o nosso todo. Então, a gente relaciona esse 400 ao 100%, fazendo assim, ó. 400 é o 100%. Nós queremos calcular 47% de 400. Só que como a gente não sabe quanto que vale 47% de 400, a gente relaciona aqui com x. X vai ser um valor desconhecido que a gente vai determinar. Armada aqui a nossa regra de 3, a gente vai multiplicar aqui em cruz. Beleza? Por que multiplicar em cruz? Deixa que essa explicação eu vou guardar ela para quando a gente estiver estudando aí a regra de 3, tá? Mas sempre vai multiplicar em cruz. Então, x vezes 100 vai dar 100x, e isso tem que ser igual a 400 vezes 47. Então, essa multiplicação em x, a gente vai obter dois produtos que são iguais. Bom, o 100 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o que está no segundo membro. No caso, aí, o 400 vezes 47 vai ficar sobre 100. Dá para simplificar, né? Corto dois zeros em cima, dois zeros embaixo, e obtenho, no final das contas, 4 vezes 47, que vai dar o mesmo resultado, né? Vai dar o 188. Pronto, tá aí a resposta. E utilizando a regra de 3, você pode responder o item B do mesmo modo aqui, o item C do mesmo modo. Inclusive, eu peço até que vocês façam esses cálculos utilizando a regra de 3 no item C e no item B, tá? Para vocês treinarem, né? Professor, qual é o melhor método que o senhor acha? Para calcular a porcentagem diretamente, eu acho esse método aqui, que eu mostrei primeiramente, melhor. Mas existem situações onde utilizar a regra de 3 é mais vantajoso. E nós veremos essas situações mais vantajosas em aulas futuras. E nós ainda teremos mais aulas para tratar da porcentagem. Show? Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória a respeito aí da porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal. Isso vai ajudar bastante a gente e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais.